Olá pessoal, tudo bom? Eu estou fazendo esse vídeo para introduzir a vocês uma ideia bem legal que é o desvio da luz provocado pelo fenômeno que a gente está estudando, que é a refração, né? Então eu começo mostrando o desvio mais famoso de todos, que é o desvio da luz quando nós temos um prisma, né? Você pode observar aí a trajetória da luz retinha e logo depois que ela sai do prisma tem uma curva bem interessante. Um fenômeno secundário aqui que acontece, que nós vamos estudar daqui a pouco também, é a decomposição dessa luz. Tá vendo o arco-íris ali? Ó, que bonitão, né? Então esse arco-íris ele vai acontecer devido à decomposição dessa luz a uma relação de frequência e o valor do índice de refração, como a gente já estudou na última aula. Mas o objetivo hoje é outro. O objetivo hoje é a gente estudar a lei de Snell. Então, olha só, eu até escrevi aqui no quadro, olha lá, acho que não sei se você vai conseguir ver porque está escuro, mas a gente vai estudar a lei de Snell Descartes, ok? Bom, vamos ver experimentalmente primeiro essa lei, depois a gente vem discutir ela aqui. Pessoal, essa montagem experimental ela é muito simples, ela consiste em uma fonte de luz, tá? Isso aqui é uma lente que é colimadora, a gente vai estudar lentes daqui a pouco, e uma mudança de meio, tá? Então, o que é essa peça aqui em forma de meia-lua? Ela é uma peça de acrílico e um raio de luz que você está vendo passar através dessa peça. Esse carinha em volta aqui, ele é o nosso goniômetro, ele que vai medir os ângulos para a gente. Você pode observar que esse raio de luz ele está incidindo com um ângulo de 0 graus. Vai seguindo a sua trajetória, entra no acrílico e sai marcando 0 graus também. Então a gente viu que o raio incidiu perpendicular à superfície e não sofreu desvio. Aí fica aquela velha pergunta, se não sofreu desvio, sofreu refração? O que você acha? Isso mesmo, sofreu, né? A gente sabe que a refração não é definida como o desvio na trajetória do raio de luz, mas sim como uma alteração da velocidade quando ela muda de meio. Então, mesmo nessa situação em que não tem desvio, a gente sabe que tem também uma alteração na velocidade, logo tem também refração. Mas o objetivo de hoje é estudar o desvio, por isso eu vou mostrar para você aqui, ó, bem legal. Vamos colocar um ângulo de incidência aqui, ó. Vou colocar lá um ângulo de incidência de 50 graus e olha o que acontece com a luz quando ela entra no acrílico. Ela sofre um desvio, né? Então ela está entrando com um ângulo de 50 graus e está saindo com um ângulo de 30 graus. Por que isso está acontecendo? Bom, a gente sabe que a luz, ela na verdade se propaga em frentes de onda. E na incidência oblíqua, uma parte dessa frente entra antes do que a outra, né? Veja que você tem uma parte entrando antes, sendo freada, e isso faz com que a direção da luz vá mudar. Já quando você incide perpendicularmente, toda a frente de onda muda ao mesmo tempo e nós não teremos esse problema, né? Uma coisa também interessante é que quando você está vendo o raio de luz ir do ar para o acrílico, ele está aproximando da reta normal, né? Vamos colocar o nosso 50, ó. A reta normal é essa retinha aqui, de referência, a gente lembra dela de espelhos, né? E incidiu, marcou 50 graus, foi para o acrílico, saiu em 30. Já quando a gente faz o contrário, quando a gente passa do acrílico para o ar, você vai ver um afastamento nessa normal. Então, olha lá, incidindo com 30, ele sai com 50, tá? Então, esse desvio hoje, a gente vai aprender a calcular esse desvio usando a lei de Snell. Então, vou colocar aqui, vamos usar como referência o ângulo de 50 para incidência e o ângulo de 30 para refração. Não vou ficar usando o experimento, vamos usar um modelo aqui, ó. Então, eu estou desenhando exatamente o que aconteceu ali. Então, nós temos o raio incidente, o raio refratado, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, né? Como será que vai relacionar isso aqui? Depois de bastante estudo, eles viram que não dá para relacionar diretamente o ângulo com o índice de refração dos meios.
mas existe uma relação entre os senos e os índices de refração. Então eu apresento a vocês agora a lei de Snell. N vem seno I, N vai seno R. Mas o que é N vem seno I? O que é N vai seno R? N vem seria o índice de refração do meio onde está o raio incidente, né? No caso, o meio nesse desenho que é o meio incidente é o meio A. Lá no nosso experimento, o raio de luz estava vindo do ar para o acrílico. Seno de I é o seno do ângulo de incidência. Lembrando que esse ângulo é sempre com A normal. Lá no nosso experimento, ele valia 50 graus. N vai é o índice de refração para onde a luz está indo, ou seja, onde tem o raio de luz refratado. No caso aqui, ó, o raio de luz refratado, aquele que já sofreu desvio, ele está no meio B, então seria o índice de refração no meio B. No nosso experimento, ele estava indo para o acrílico. E o seno de R é o seno desse ângulozinho aqui, seno do ângulo do raio refratado, tá? Então, essa relação aqui é a nossa relação da lei de Snell-Descartes. Vamos aplicar ela uma vez para a gente ver como é que funciona, tá? Eu vou calcular qual é o índice de refração do acrílico, que é aquele lá que a gente montou. Então volta aqui, ó, vamos relembrar rapidinho. Olha aqui o experimento, tá? Olha que show de bola. Nosso ângulo de incidência 50, nosso ângulo de refração é 30, o raio incidente está no ar, o raio refratado está no acrílico. Então vamos resolver aqui, ó. Acompanha comigo. Vamos lá. Eu vou pedir para minha assistente aqui, Mariana, para ela acender a luz para mim. Ó, a Mari ali, ó. Dá um tchau para todos os professores da Grow Up. Então, ó, vai lá. Então, N vem. Eu sei que ele está vindo do ar. Então vai ser o N, ar, vezes seno. Nosso ângulo de incidência ali era 50 graus. Vai ser igual N vai, que ele está indo para o acrílico, então vou colocar ACR de acrílico, vezes seno de 30 graus. Correto? Bom, o índice de refração do ar vale 1. O seno de 50 a gente não tem que saber decor. Na verdade, hoje a gente não tem que saber nenhum seno decor. Mas, né, o valor dele, você vai lá no Google, vai numa tabela trigonométrica, onde você quiser, e você vai encontrar que ele vale 0,76 aproximadamente. O índice de refração do acrílico, desconheço, né? É o que eu quero encontrar. E o seno de 30, aquele seno famosão, ele vale meio, né? Bom, vamos isolar o índice de refração do acrílico. Então, o índice de refração do acrílico será igual a 0,76 dividido por meio. Teremos que o índice de refração do acrílico será igual a 1,52. Lembra que índice de refração não tem unidade, certo? Bom, gente, essa é a aplicação, é uma lei bem simples, não tem segredo, tá? Agora, eu quero que você vá lá no Mozilla, você vai ver que eu montei um fórum lá para vocês. Qualquer dúvida, manda por lá para a gente ir conversando, vamos trocando uma ideia. E guarda esse valor do índice de refração do acrílico, porque nós usaremos na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos, nos vemos daqui um tempinho. Tchau, tchau!